Além das comemorações do acesso, em outubro o comercial comemora 100 anos. Eu recebo os professores e maestros da USP, Rubens Richard e o José Gustavo Julião de Camargo. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Ana Rosa. Vocês têm um material inédito do comercial e sobre o hino. Eu gostaria de saber quanto tempo tem o hino do comercial. A gente sabe que o time tem 100 anos, completa 100 anos em outubro. E o hino? Então, nós tivemos uma doação, um fato muito positivo por parte da família de Belmar Esposa Godinho, especificamente a sua filha, a professora Diná, muito querida. Ela doou todo o acervo de documentos, de fotos e de partituras, né? Nós podemos ver aqui a foto, por exemplo, do Belmar Esposa Godinho, recém-chegado a Ribeirão Preto, vindo de Piracicaba. Esse é o autor do hino. Esse é o compositor do hino como flautista, né? E essa foto é de 1918, e nessa época ele já atuava como jogador do comercial. Nós temos também para mostrar para vocês uma foto que vem logo em seguida. Por exemplo, esse aqui é o Belmar Esposa Godinho no famoso time de 1920 que fez a excursão pelo Nordeste, ganhou de várias seleções dos principais times de Pernambuco, né, da Bahia. E aqui nós temos, por exemplo, já o Belmar Esposa Godinho na condição de diretor, porque ele foi não só autor do hino, ele foi jogador de futebol, como depois ele se tornou também cartola, presidente do time, assim, um diretor do time, e aqui numa das primeiras formações, se não a primeira formação infantil do Comercial Futebol Clube. E nessa conjunto de documentos, né, que contempla fotos e demais escritos, né, mesmo documentos cartoriais do Belmar Esposa Godinho, que nós chamamos de acervo, né, tudo isso está sendo incorporado à Biblioteca Central do campus da USP, material que vai ficar disponível para a pesquisa, né, inclusive já teve até um mestrado feito sobre o Belmar Esposa Godinho, do Gustavo Molinari. E agora, então, nós temos as partituras, né? Então, se você puder mostrar aqui, Ana Rosa. É um material inédito, né? Esse daqui é o esboço do hino do comercial, autógrafo do Belmar Esposa Godinho. Nós não temos a datação desse documento, mas nós sabemos que a música, enquanto música, foi tocada desde 1920. Então, nós podemos temos registros... afirmar que o hino do comercial é um dos mais antigos da história? Não tem a menor dúvida. Dentre os times grandes do Brasil, o hino do comercial, por ser pelo menos 1920, se não anterior, ele deve, com certeza, ele é um dos mais antigos. Os times grandes, por exemplo, que nem o do Rio de Janeiro, Lamartine e Balbo, são todos da década de 40, 50. O hino do Corinthians, por exemplo, que é do meu avô, é da década de 50. Né? Esse aqui é um hino anterior. Então, isso aqui é o documento do Belmar Esposa Godinho. E aí nós temos também, na USP, essa outra partitura, que vocês podem observar aqui, pode dar um close. Essa partitura, ela é a versão coral sinfônica do maestro Gilberto Gagliardi, que foi um trombonista muito importante de São Paulo, músico da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, arranjador, maestro também, e ele fez esta partitura aqui, coral sinfônica. Então vocês estão vendo que é um documento bastante importante, né? É dessa partitura que surgiu a gravação única existente em 1961 pela Orquestra da Rádio das Emissoras Associadas de São Paulo, com a versão coral sinfônica justamente do Gilberto Gagliardi. Então hoje nós temos na USP de Ribeirão Preto esses acervos, e agora nós estamos fazendo não só a viabilidade desse material para consulta e pesquisa, como nós vamos editar uma edição moderna dessa partitura, e nós já vamos inclusive ensaiar, o Zé Gustavo e eu estamos à frente do projeto da USP Filarmônica, que é uma orquestra que nós temos. Convidamos até a todos aqui que na próxima quarta-feira, dia 27 de abril, às 8h30 da noite, lá na Capela da USP, no nosso ensaio aberto, nós vamos fazer essa leitura histórica, né? Após 40 anos, nós vamos ler de novo e vamos executar com a nossa orquestra essa partitura do comercial. Que a instrumentação original é muito parecida com os instrumentos, com a orquestra, com o efetivo que a gente tem na USP Filarmônica, né? A gravação, a gente percebe na gravação mesmo que o hino é bem antigo, né? A gravação que a gente usa hoje em dia é antiga. É de 1961. Mas só que o hino já tinha 40 anos quando ela foi feita, porque é uma versão desta rádio de São Paulo. É de 61, essa que a gente ouve agora. Que a gente ouve é a versão do maestro Gilberto Gagliardi, é o arranjo coral sinfônico dele.
O original, que era tocado no 1920, nós ainda não temos. Nós temos aqui o esboço da linha melódica em autógrafo do Belmásio. Nós ainda não conseguimos localizar aquele material executado pela banda do Belmásio Pousa Godinho em 1920. Isso ainda não foi possível localizar. Vale lembrar que ele não foi só autor do hino, ele também foi jogador do time e presidente. Claro, ele foi inicialmente jogador, compôs o hino e depois ele se tornou diretor e presidente do comercial. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ainda bem criança, eu frequentava a loja dele de pianos ali na Rua General Osório, né? Ele tinha uma loja de pianos e eu tocava piano e eu, uma vez ou outra, tive a oportunidade de acompanhá-lo também ao estádio. Ele sentava sempre nas numeradas e na parte de baixo. E o Zé Gustavo também tem uma história interessante, porque a família dele também é de diretores do comercial. Eu vou entrar agora, a gente está terminando o nosso tempo, infelizmente, eu quero agradecer a presença. E agora, para terminar, a gente sabe que vocês têm uma história com o time também, não só professor e maestro que conhece a música, que conhece o hino do time, mas também são torcedores, é isso? Torcedores de carteirinha. De carteirinha. A gente, assim, a minha paixão pelo comercial, eu sou casado com a Cristina Emboaba, que é filha do Manuel Emboaba da Costa Neto, e com o meu sogro aprendi a gostar do comercial, porque a família Emboaba foi sempre ligada ao time, né? O avô da minha mulher foi jogador do comercial, nessa época também, o Zequinha Emboaba, e o tio dela foi diretor de futebol, enfim. Essa paixão vem também desse, porque eu não sou de Ribeirão Preto, mas quando eu cheguei, então, a gente é torcedor, assim, não é nem fanático, assim, a gente, seja na A3, na A4, na A5, na A6, na A1, a gente tá na é alegria e na comercialista. tristeza. É lógico. E o meu pai, Silvio Ricciardi, e o meu avô, Edmundo Russomano, também foram sócios refundadores do time em 1954. Atuaram na rearticulação do comercial. A sua família, além da música, é muito ligada ao futebol também. Até o seu avô, o seu pai fez o hino do Corinthians. Conta pra gente aí. Não, isso daí foi em 1951, o meu tio Adriano Ricciardi, ele era diretor da revista Corinthians, era um diretor importante do Corinthians, e ele inventou a expressão campeão dos campeões, que naquele ano o Corinthians tinha ganho muitos campeonatos. Então o colega dele de rádio, de imprensa, Lauro Dávila, fez a letra. E aí eles convidaram o meu avô Edmundo Russomano para fazer a composição musical. Então consta sempre a música do meu avô, que era um compositor de dobrado, mas de fato isso aí ele se contentou, porque o coração dele era comercialista, ele se contentou em ser compositor de um time menor, mas a ligação dele afetiva com o futebol sempre foi com o comercial, é claro. O comercialino que queira saber um pouco mais dessa história, ter acesso a esse acervo da USP, o que ele pode fazer? Bom, esse acervo justamente vai estar disponível para pesquisadores. São profissionais geralmente de pós-graduação que vão... Então não está aberto ao público. Nós estamos trabalhando para fundar agora, junto às comissões de biblioteca da USP, um departamento de obras raras e manuscritos que ainda não existe. Mas nós estamos trabalhando para isso, em conjunto com os colegas dos professores da USP. E aí nós vamos viabilizar, porque temos não só o acervo do Belmásio Pousa Godinho e do meu avô Edmundo Russomano, temos o acervo do Caetano Batchega, da Vila Tibério, temos o das bandas de toda a região, e nós temos também documentação histórica de outros arquivos musicais que foram doados para cá. Então isso tudo vão ser acervos que vão estar disponíveis. E mesmo porque, se a gente der uma olhada na partitura, que aqui está com o professor Rubens, a gente não pode manusear esse material, porque ele pode se desmanchar, então tem que ter todo um tratamento, tem que fazer uma fotocópia do manuscrito para as pessoas poderem manusear com tranquilidade. Esse material é muito raro e que se você manusear de maneira errada, ele pode... Muito obrigada, então, por ter trazido esse material tão raro e inédito para a gente mostrar para o nosso público. Muito obrigada mesmo. A gente vai convidar vocês para outros programas aqui da Tati TV. Tá, obrigado. Obrigado, Ana Rosa. Conhecemos hoje mais um pouquinho da história do time quase centenário. Muito obrigada e boa noite.